o assunto agora é agricultura. Previsões climáticas sugerem que a safra da soja 2017-2018 deva atrasar, isso devido à falta de chuvas. E as regiões mais importantes podem ser as mais afetadas, principalmente região centro-oeste e também a região sul do país. E o mais agravante é que essas regiões são as que produzem mais soja no Brasil. Isso pode comprometer diretamente a safra. Para falar sobre o atraso no plantio da soja no Brasil, a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. Eu converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui da rede SBA. Ô João, nós temos uma previsão da SOMAR para os próximos 15 dias, mas antes nós vamos fazer um balanço aqui de como está a situação do plantio. O vazio sanitário terminou no dia 15 de setembro, mas parece que tem muito produtor que nem começou o plantio ainda. É isso, João? Bom dia. Exatamente. Bom dia. Se você pegar a área plantada de soja no Brasil, previsão da Conab, 30 milhões de hectares. Metade dessa área fica no centro-oeste. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo nessa região? Mato Grosso, a chuva está muito pouca, está muito esparsa. Há um atraso no plantio no Mato Grosso. Há um atraso no Mato Grosso do Sul. Eu viajei a semana passada, essa semana, aliás, esses últimos dias aí para o norte do estado, não vi um pé de soja brotado. Nós estamos há um mês após o término do vazio sanitário. Outra coisa que chama atenção é pouca palhada. Você não vê aquela palha abundante que, regra geral, você via nos estados. As geadas que ocorreram no sul do estado, a seca. Eu acho que esse é um problema meio generalizado. Eu vejo imagens de Mato Grosso, de Goiás, só vê um pouquinho de palha de milho praticamente e pouca coisa. Atrapalha. O solo fica muito quente, você botar um termômetro com essas temperaturas que nós estamos vendo e 12, 14 horas de insolação completa, já que não tem nuvem, né? Então a insolação é completa, você vê uma temperatura acima de 40 graus Celsius no solo. Então o produtor está receoso de colocar semente, tem razão, não pode colocar mesmo. O risco dele ter que fazer um replantio é muito grande e se vier que fazer um replantio, você foi embora o lucro dele. A margem está muito estreita, se você olhar o preço de comercialização para a soja proposto para março de 2018, ele empata se o cara produzir tem que produzir no mínimo 50 sacos por hectare para ficar 0 a 0. Então, está todo mundo preocupado. E nós esperamos que a SOMAR tenha boas notícias para ajudar a gente a ter um pouco mais de confiança nos próximos dias. Nós temos um boletim da SOMAR Meteorologia, quem fez para a gente foi a Juliana Rezende, e ela fez um apanhado entre as regiões Sul e também Centro-Oeste para os próximos 15 dias. Vamos acompanhar. Aliás, o produtor rural, né, a coisa que mais se preocupa é clima. 50% das preocupações não é Dilma, não é nada, é clima. Vamos ver. Olá, Antônio. Olá, João. As chuvas agora em atraso no centro do país acabam atrasando também ao plantio das lavouras de soja. Apenas 12% de todas as áreas produtoras do país já foram semeadas. O estado do Paraná é o estado que lidera as atividades no campo, já com 30% de áreas semeadas. As chuvas na região sul foram mais frequentes, garantindo melhores condições hídricas no solo em grande parte dos 3 estados da região sul e principalmente o Paraná. Só que intercalados com esses dias de chuva, houveram dias de tempo mais seco, que acabou garantindo que os produtores pudessem avançar com as atividades no campo e recuperar esse atraso no plantio. Já na região centro-oeste, a situação é um pouco diferente. O plantio segue atrasado. No estado do Mato Grosso, apenas 18% de áreas já foram semeadas, em comparação com os 31% que já haviam sido implantadas no mesmo período durante o ano passado. No estado do Mato Grosso do Sul, apenas 14% e no estado de Goiás, apenas 3% já foi implantado nas áreas produtoras de soja. No estado do Mato Grosso, alguns produtores até estão tendenciosos a acabar aguardando o início do safrinha do algodão para essas áreas em que a soja não deve germinar. Nos próximos 5 dias, previsão ainda de tempo mais seco no centro do país, como é o caso da região centro-oeste e também do sudeste. A atuação de uma massa de ar mais seco vai inibir a formação de nuvens de chuva e manter dias ensolarados e temperaturas elevadas. Na região sul, vão ser os ventos em altos níveis da atmosfera que vão manter essas instabilidades. E com isso, a previsão é de chuva volumosa, podendo alcançar acumulados de até 100 milímetros tanto no oeste do Paraná, como também no oeste do Rio Grande do Sul. Na próxima semana, essas chuvas já começam a avançar um pouco mais para as áreas centrais do país.
Aí volta a chover em grande parte do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais e também oeste e sul do Mato Grosso. Só que ainda a chuva é mais fraca, acumulados que são baixos e não devem passar de 15 milímetros. Apenas na faixa leste do estado de São Paulo é que os acumulados ainda devem alcançar 30 milímetros. E na região sul, chuva volumosa ainda, acumulados de até 70 milímetros no oeste do Paraná. Mas na última semana do mês de outubro, essas instabilidades da região sul conseguem avançar de forma mais expressiva para o centro do país. Aí tem previsão de chuvas bastante volumosas em grande parte das áreas centrais, acumulados de até 30 milímetros em apenas 5 dias. No sul do Brasil, previsão de chuva forte ainda, acumulados elevados de até 70 milímetros entre a faixa oeste, tanto do Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, principalmente na última semana do mês de outubro, é que as instabilidades conseguem se tornar mais abrangentes em áreas produtoras de soja do centro do país e trazer melhores cenários para esse início do desenvolvimento das lavouras. Obrigado, Juliana, pelas informações. Parece, João, que a situação na região sul do país está normalizada. Só na região centro-oeste que estamos com a falta de chuva mesmo, né? O problema todo na região sul do Brasil é o arroz, né? Você tem aquela região da fronteira oeste gaúcha ali que deve estar com problemas sérios. O excesso de chuva dificulta o desenvolvimento da lavoura nesse momento. São áreas de várzea. Agora, o Rio Grande do Sul, normalmente ele planta soja um pouco mais tarde que o resto do Brasil. Agora, no centro-oeste, você viu a previsão dos próximos dias, você não tem uma certeza no Mato Grosso. Então, e isso vai impactar o quê? Você vai atrasar o plantio da soja e, consequentemente, vai colocar em risco a segunda safra de milho. E quais são as consequências desse atraso, João? Já nos dados da Conab, quando ela faz previsão, ela colocou 114 milhões a safra 16-17 de soja e vem para 106 milhões a safra 17-18, em função da questão climática. Você está atrasando o plantio, tem muitos materiais precoces que seriam plantados agora, não foram plantados. Você não vai ter condição de colher essa soja ainda no mês de fevereiro, em alguns casos, e você vai ter um atraso no plantio da segunda safra de milho. A janela ideal da segunda safra de milho é a segunda quinzena de janeiro e o mês de fevereiro. Vai ter pouca área pronta de soja colhida nesse momento. Então, isso pode impactar na segunda safra de milho no ano que vem. E esse atraso na soja, no plantio da soja para a região centro-oeste, pode também impactar no preço para o mercado externo? Olha, com a safra americana de 120 milhões de toneladas, com a safra brasileira que deu 114, os estoques estão bastante positivos, mas cresceram bastante. O mercado trabalha na faixa de $10 o bushel, 72, 73 dólares no porto. Acontece que o câmbio agora deu uma melhorada, talvez pode ser que comece a haver negócio. Hoje tem muito pouca soja vendida para o ano que vem. Por quê? Porque os preços não são remuneradores, não remuneram o produtor. Então o produtor está aguardando ver o comportamento. E também o risco que ele tem da lavoura dele. Ele fala, como é que eu vou comprometer a metade da lavoura, ou sei lá, X% da minha lavoura, se eu nem plantei ainda, já estou com um mês de atraso. Então tudo isso acaba impactando no processo. No ano passado, o plantio da soja ele aconteceu mais cedo do que o normal, só que nesse ano houve esse atraso. Esse atraso também pode impactar na produção, João? Além de atrasar a safra de milho, pode impactar na produção também? Já se fala que o ano passado foi o ano ideal, se correu tudo direitinho, plantou na época certa, choveu, colheu na época certa, não deu nenhum problema no Brasil inteiro, 114 milhões de toneladas. Sim. Esse ano já começou mal, começamos atrasando, as perspectivas do USDA, Conab, já se fala em 106 milhões de toneladas, quase 10% a menos que o ano passado. Ou seja, é um ano de bastante emoções. Perfeito. João, muito obrigado pela participação.